Olá, amigos das redes sociais, pacientes, pessoal do YouTube, bem-vindos. Meu nome é Vinícius Bonisson e o assunto hoje é metais pesados e tireoide, nossa querida glândula tireoide. Então, para vocês terem uma ideia, mais ou menos assim, para cada uma unidade de metal pesado que tem no meu estômago, vão ter 10 unidades de metal pesado no meu fígado e 100 na tireoide e 1000 lá no cólon. Então, por que que isso acontece? Por que que a minha tireoide absorve tanto metal pesado? Porque ela trabalha com um mineral chamado iodo. Ela organifica o iodo, ela capta o iodo. Como ela trabalha com iodo, ela é sujeita a captar outras coisas, outros metais que não deveriam estar dentro do nosso corpo, mas como a gente cresceu muito como população e para isso a gente precisou produzir muito alimento, controlar muito a água, então a gente acabou precisando colocar muitos agrotóxicos, conservar os alimentos, e aí os metais pesados eles entram nessa história toda. E a gente também mexeu muito com petróleo, então o ambiente ele está contaminado por metais pesados e a minha tireoide sofre demais com isso. E 2 metais pesados em particular são extremamente tóxicos para a tireoide. O primeiro é o cádmio, tá? Que a fonte principal dele é o cigarro. Então, para vocês terem uma ideia, tem um problema na tireoide chamado hipertireoidismo por doença de Graves, que cursa com aumento da tireoide, às vezes excesso, e com o tempo falta de hormônio. Se a pessoa fuma, isso piora demais. E também pode atacar a parte que fica atrás dos nossos olhos, os músculos que movimentam os nossos olhos. Esses músculos começam a ficar inchados e eu começo a ficar com o olho esbugalhado. Tudo isso relacionado com metal. Então o alumínio, o alumínio é terrível, O alumínio hoje é um problema muito sério. A gente sabe que o alumínio está até na vacina, de Covid tem alumínio. Então, lugar que tem muito alumínio, farinha de trigo, farinha de milho, o fermento da panificação. Então, olha o pãozinho, o pão nosso de cada dia aí. Farinha branca, cheia de alumínio, com fermento que também tem alumínio, mais gordura de baixa qualidade, mais açúcar e mais sal. Então tá aí um alimento, eu sei que é normal, todo mundo é normal, Normal é uma norma. Então tudo que é norma, que todo mundo faz, é normal, mas normal não quer dizer que seja saudável. Por exemplo, é normal eu comer pão, bolacha, biscoito de manhã, assim como é normal todo mundo também ficar doente. Então eu não sei se o normal é algo que a gente deveria fazer. Eu acho que a gente pode sair um pouco de fora da caixa e pensar um pouco mais no que a gente está colocando dentro da nossa boca, ok? Mas sem julgamento. Vocês façam o que vocês quiserem, a vida de vocês. Então a tireoide, ela realmente concentra muito alumínio. Então uma estratégia aí entra o Lugol, Então o Lugol, a solução de Lugol, que classicamente é a 5%, tem 5% de iodeto de potássio, o ideal é usar 2%. Então eu já falei sobre isso em vídeos, mas realmente o Lugol ele tem 2 funções importantes aí, que é ajudar a tireoide a não... Porque assim, é como se fosse assim, tem um pouquinho de iodo e tem um monte de cloro, um monte de alumínio, um monte de cádmio, um monte de mercúrio. Então acaba que a luta fica desigual, Então a tireoide ela quer iodo, mas ela acaba puxando outros metais. Então se eu aumento a quantidade de iodo no meu corpo, isso ajuda. O Lugol também tem um efeito bactericida a nível intestinal, controlando ali o excesso de bactérias ruins. Então uma outra ferramenta incrível que eu já falei em outros vídeos é a tintura de coentro, Então o coentro aí para eliminar metal é extremamente bom. Então eu posso fazer uma tintura de coentro, 22%, tintura mãe, tá? E começa devagar, começa com 4 gotas, 6 gotas e vai aumentando até chegar a 20 gotas 2 vezes ao dia, tá? Isso é individual, tá? Não tem gente que vai muito bem com 6 gotas, tem gente que precisa de mais, então não dá para generalizar, é uma coisa individual.
Então, cada paciente é um paciente único e eu tenho uma forma de abordar. Então, o que eu preciso fazer para melhorar a minha tireoide? Evitar o máximo possível medicamentos, substâncias que tenham alumínio, metais pesados, todas essas toxinas que vêm onde? Vêm no produto de limpeza, tá? Então o nosso corpo não é para a gente ficar tomando um banho com 2 kg de sabão, não. A nossa pele, ela tem uma camada protetora. Então se eu fico passando muito sabão, eu elimino essa camada protetora. Então o ideal é usar um sabão neutro, de glicerina ou de coco. E eu vou lavar o meu corpo nas áreas de sujidade. Outra coisa também, eu não vou usar detergente para lavar a louça. Eu vou usar o mesmo sabão, o sabão de coco, que eu posso comer. Então, se eu posso comer o sabão de coco, eu posso lavar. Agora, se eu uso esses detergentes que tem um monte de substâncias químicas, tá? Eu acabo tendo algum resíduo ali que eu vou utilizar no prato, eu vou acabar comendo isso. Produtos de limpeza para roupa, por exemplo, eu posso, em vez de eu usar o amaciante de roupa, que é terrível. Sabe por que o amaciante de roupa funciona? Porque ele tem micropartículas que ficam no meio das fibras. E essas partículas são absorvidas quando eu respiro. E aí essa região aqui, ó, tá? Dos seios da face, região cervical, traqueia, tudo isso fica lotado dessas partículas, causando um monte de problemas nessas áreas. Dando rinite crônica, espirro. Então, amaciante de roupa é algo que não há necessidade de usar. E se eu quiser ter uma roupa mais macia, o segredo é 100 ml de vinagre de vinho branco. Eu coloco ali na máquina de lavar, a roupa vai sair macia. E o vinagre de vinho branco também é bom para a saúde. Então, eu vou colocar no meu corpo, a nossa pele absorve as coisas. Tá? Tudo que a gente tem contato com a nossa pele, a gente absorve, a nossa pele é porosa, ok? Então, sim, se a gente puder fazer essas medidas, entendeu? Então, usar um sabão também de coco para lavar a minha roupa. Então, onde estão os metais pesados? Os metais pesados estão na água e estão nos alimentos industrializados. Então, por exemplo, se tem alumínio no fermento, tem alumínio na farinha branca, eu vou pegar uma forma de alumínio e vou fazer um bolo. Imagina a quantidade de alumínio que não tem nesse alimento, né? Ok? Poluição ambiental. Então todos esses alimentos industrializados precisam de ter mantedores de sabor, corantes, tudo isso aí não é corante natural, sabe? Aquelas balinhas que as crianças comem no universo, aquilo não é corante natural, aquilo é corante artificial, cheio de substâncias inorgânicas que não pertencem à minha natureza, que eu estou colocando dentro de mim. Então por aí vai, né? Então assim, a gente sabe por que está aumentando tanto os problemas na tireoide. Então a mensagem principal desse vídeo é que vocês entendam que para cada um metal que eu como, que tem no meu estômago, já vão ter 10 metais no meu fígado, porque o fígado também acumula metais, e vai ter 100 na tireoide. E o cérebro também entra nessa jogada, o cérebro também acumula muitos metais. E 1000 no cólon. No cólon é o lugar certo de ter. Então, se eu tenho um intestino saudável, o meu cólon vai estar cheio de metal e eu vou evacuar isso daí. Isso daí vai embora. Aí vai embora onde? Na água. Tá? Então, por exemplo, uma coisa interessante que provavelmente vai acontecer lá na frente é a gente não utilizar mais a água para eliminar os nossos dejetos. Por exemplo, então assim, eu faço 300 ml de xixi e uso 3 litros de água na privada para eliminar esses 300 ml. Isso é uma grande burrice. E o Bill Gates está nessa jogada aí. O Bill Gates é um cara muito inteligente, né? Então ele já viu isso e assim, a gente precisa cuidar do nosso ambiente. Eu sei que as pessoas têm que comer e é difícil alimentar todo mundo sem ter agrotóxico, sem ter metal pesado, mas a gente tem que chegar num equilíbrio onde o objetivo não é somente o lucro, mas manter a saúde na nossa população. E aí a doença que me vem em mente, além da tireoide, é o autismo. Então assim, autismo é desbiose da mãe, é metal pesado e poluição eletromagnética.
Então hoje a mãe grávida de 6 meses anda com o celular ali perto da região do útero o tempo inteiro. Ou você acha que isso não influencia? Então o autismo é uma doença da formação do sistema nervoso central, que também é outro para-raio de toxinas ambientais que a gente coloca. Então a gente precisa ficar de olho nesse aumento de problemas na tireoide e nesse aumento do autismo, senão eu digo que a nossa espécie corre um sério risco de não morrer por causa de algo que vai vir lá de fora, mas algo que a gente está criando dentro do nosso próprio ambiente. Era isso que eu tinha para falar. Um abraço enorme e até o próximo vídeo.